Hoje, você vai descobrir como figuras decidiam quem viveria e quem morreria nos campos de batalha, mas também simbolizam escolhas, destino e consequência. Entre mito, tradição e interpretação simbólica, as valquírias nunca foram apenas guerreiras aladas. Elas representam forças que ainda atravessam a experiência humana. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. As valquírias são figuras centrais da mitologia nórdica associadas diretamente aos campos de batalha, à morte ritual e à condução das almas dos guerreiros. Segundo os registros preservados em poemas da Edda Poética e em textos da Edda em prosa, elas são descritas como entidades a serviço de Odin, encarregadas de observar as batalhas e selecionar aqueles que morrerão e aqueles que sobreviverão. Essa função não é apresentada como um ato de crueldade. Trata-se de um papel cósmico. Para muitos estudiosos, a interpretação mais aceita é que as valquírias representam forças que mantêm o equilíbrio entre vida, morte e destino dentro da ordem do universo nórdico. Os guerreiros escolhidos por elas não são conduzidos ao acaso. Eles são levados ao Valhalla, o grande salão de Odin, onde se preparam para um confronto final que, segundo a tradição, ocorrerá no Ragnarök. Nem todos os pesquisadores concordam sobre a natureza exata dessas figuras. Alguns as interpretam como divindades menores, outros como espíritos de batalha. Há também leituras que as descrevem como personificações de conceitos abstratos ligados à morte honrada. O que se mantém constante, porém, é um ponto. As valquírias não são meras espectadoras da guerra. Elas participam ativamente da construção do destino. O termo valquíria deriva do nórdico antigo Valkyria, que pode ser traduzido como a que escolhe os mortos. Essa definição carrega um peso simbólico imediato. Ela não fala apenas de morte, fala de escolha. Há registros que sugerem que, nas tradições mais antigas, essas figuras não eram retratadas como belas guerreiras aladas, mas como entidades temidas, associadas à visão da morte no campo de batalha. Com o passar dos séculos, especialmente durante o período de registro das sagas islandesas, ocorre uma transformação gradual. As valquírias passam a assumir formas mais humanizadas, recebem nomes, ganham histórias individuais. Para muitos estudiosos, essa mudança reflete um processo cultural, um esforço de tornar compreensível aquilo que originalmente era abstrato. Nem todos os pesquisadores concordam sobre quando essa transição se consolida, mas existe um consenso básico. O conceito das valquírias evoluiu junto com a própria visão nórdica sobre guerra, honra e destino. Elas deixam de ser apenas presságios de morte. Passam a ser guardiãs de um caminho. Na mitologia nórdica, morrer em batalha não significava apenas o fim, significava passagem. As valquírias observam os combates e escolhem aqueles considerados dignos. Essa escolha não se baseia apenas em força, baseia-se em postura diante da morte, coragem, aceitação. Para muitos estudiosos, esse sistema reforça um valor central da cultura nórdica, a ideia de que o destino não é evitado, ele é enfrentado. Os guerreiros conduzidos ao Valhalla não são recompensados com descanso. Eles continuam treinando, continuam lutando. A morte, portanto, não encerra o ciclo, ela o redefine. As valquírias operam exatamente nesse limiar, entre o fim e a continuidade. Além da função mitológica, as valquírias funcionam como símbolos. Elas representam o momento em que uma escolha deixa de ser abstrata e se torna consequência. Em leituras simbólicas, podem ser vistas como
a personificação das forças que conduzem o ser humano às consequências de seus próprios atos. Não como juízes morais, mas como espelhos. Espelhos de decisões, espelhos de caminhos. Nesse sentido, as valquírias não determinam quem alguém é. Elas apenas acompanham o resultado do que já foi escolhido. Brynhildr é uma das valquírias mais presentes nas sagas nórdicas. Seu nome aparece associado a histórias de amor, traição e punição. Segundo algumas tradições, Brynhildr teria desobedecido Odin ao favorecer um guerreiro específico. Como consequência, foi privada de sua condição divina. Passou a viver como mortal. Para muitos estudiosos, essa narrativa expressa um tema recorrente. Nem mesmo aqueles ligados aos deuses estão acima das consequências. Brynhildr simboliza o conflito entre dever e desejo, entre obediência e vontade própria. Sua tragédia não nasce da maldade, nasce da escolha. Hildr está associada a uma das narrativas mais sombrias da mitologia nórdica. Ela ressuscita guerreiros mortos para que lutem novamente, todas as noites, sem fim. Para muitos estudiosos, Hildr representa a guerra como ciclo, um conflito que nunca se encerra. A cada geração, retorna, não como falha individual, mas como padrão coletivo. Hildr não cria o ódio, ela revela sua persistência. Sigrun é frequentemente associada à vitória, mas sua história é marcada por escolha pessoal. Ela desafia a vontade do pai para ficar com Helgi, um guerreiro condenado por rivalidades familiares. Segundo algumas tradições, essa decisão rompe alianças e desencadeia conflitos. Para muitos estudiosos, Sigrun representa a possibilidade de romper expectativas, mesmo dentro de um universo governado pelo destino. Ela simboliza que escolher também é um ato de coragem. Mas escolher não elimina a dor. Toda decisão carrega perdas, e toda coragem cobra um preço. Skuld é uma valquíria associada ao futuro. Seu nome também remete à ideia de dívida, algo que ainda será pago. Para muitos estudiosos, Skuld simboliza que toda ação gera um saldo. Nada se perde, nada desaparece. O futuro é construído sobre camadas do passado. Skuld não ameaça, ela lembra. Se esse conteúdo está prendendo sua atenção, deixe o like e toque no botão Hypar. Esse simples gesto fortalece o canal e leva essa história ainda mais longe. Agora, de volta ao vídeo. Gunnar representa a guerra em sua forma mais direta, sem romance, sem disfarce. Para muitos estudiosos, Gunnar simboliza o aspecto inevitável do conflito, a força que explode quando palavras já não existem. Ela surge quando a negociação falha, quando o diálogo se esgota. Ela não glorifica, ela não justifica, ela expõe. Expõe a face crua da violência, expõe o custo real da escolha pelo confronto. Skjögul está associada ao terror psicológico da guerra, ao colapso da ordem, à quebra silenciosa da disciplina. Ela simboliza o momento em que a estrutura se desfaz, quando ninguém mais controla o caos, quando comandantes já não comandam, quando soldados já não sabem por que lutam. Skjögul não causa medo. Ela revela o medo que já existe, o medo que se infiltra antes da derrota, o medo que corrói por dentro. Ela personifica a ruína invisível, a batalha que começa na mente antes de chegar ao campo. Thrud é associada à força, filha de Thor. Seu nome significa poder. Para muitos estudiosos, ela representa a continuidade da força entre gerações, não como garantia, mas como potencial. Um poder que não nasce completo, um poder que precisa ser despertado, cultivado, moldado.
Trud simboliza que herdar algo grandioso não é um privilégio automático, é uma responsabilidade. Ela carrega o peso de um legado, mas também a liberdade de escolher o que fazer com ele. Sua existência sugere que a verdadeira força não está apenas no sangue, mas na capacidade de honrar, transformar e superar aquilo que foi herdado. Jandul é associada à magia, mas não a uma magia delicada. Sua magia é tática, estratégica, direcionada. Ela representa o conhecimento oculto aplicado ao conflito, o uso da mente tanto quanto da lâmina. Gandul simboliza que guerra não é apenas força bruta, é cálculo, antecipação, escolha. Ela personifica o elo entre feitiço e aço, entre intenção e impacto, entre decisão e consequência. Sua presença sugere que toda batalha é vencida primeiro no invisível, no plano das ideias, no campo da estratégia, antes de se materializar em sangue e gritos. Mist carrega um nome que significa névoa, e a névoa nunca revela tudo, ela encobre, confunde. Mist simboliza a incerteza do campo de batalha, o momento em que nenhum guerreiro sabe se verá o próximo amanhecer. Ela representa o limiar entre viver e morrer, entre vitória e derrota. Mist lembra que nem todo destino é claro. Alguns caminhos só existem para serem atravessados. Ela é o silêncio antes do choque das armas, o frio antes do primeiro golpe. Mist ensina que aceitar a incerteza é parte da coragem, que avançar sem garantias é força, que o verdadeiro teste não é saber o final, mas seguir apesar de não saber. Ao longo do século XX e início do século XXI, as valquírias passaram a ocupar espaço recorrente na cultura pop. Filmes, séries, jogos e livros frequentemente reinterpretam essas figuras como guerreiras heróicas, líderes de exércitos ou entidades ligadas à proteção. Em muitas dessas obras, parte da essência original é preservada. A ligação com batalha, a associação com destino, a relação com Odin. Mas há transformações. Elementos simbólicos complexos são simplificados. Conflitos internos são convertidos em narrativas de ação. Isso não invalida o mito, mostra como ele se adapta. Para muitos estudiosos, essa permanência indica algo fundamental. As valquírias continuam relevantes, porque representam dilemas humanos universais. Escolher, lidar com consequências, enfrentar o fim. Obras de ficção dialogam com essas ideias, mas não substituem fontes históricas ou acadêmicas. Elas funcionam como portas de entrada, não como versões definitivas. Chegamos ao final de mais uma história. E se esse vídeo fez você conhecer melhor as valquírias, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora eu quero muito saber a sua opinião. Você enxerga as valquírias mais como mensageiras do destino, ou como forças ativas que moldam quem vive e quem morre? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser nos apoiar ainda mais o canal, você pode usar o botão Hypar, ou Valeu Demais, ou fazer parte do nosso clube de membros. Mas, de verdade, o seu like, comentário e presença aqui já fazem toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.